Olá, meus amigos! Meu nome é Jéssica Lourenço, sou professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Trabalho também como coach educacional para concursos e exame da OAB. Bom, nessa nossa empreitada aqui de aulas, nós vamos tratar sobre Direito Civil especificamente no curso de reta final que prepara para o cargo de auditor fiscal da Cefaz do estado de Goiás, tá? Então eu separei algumas questões para que nós possamos verificar como que a banca tende a cobrar a nossa matéria em prova e também fazer uma rápida revisão de alguns temas dentro dessas questões, já assinalando que todas as questões que serão trabalhadas aqui foram especificamente selecionadas de acordo com a banca examinadora FCC e para concursos fiscais, tá? Então, o nosso trabalho aqui, ele é todo direcionado para que você, no dia da prova, tenha a máxima condição de matar aí todas as questões de direito civil dentro desses temas propostos, ok? Então, vamos lá começar passando aqui para as nossas questões, tá? Isso aqui é para você ver onde que você pode me encontrar nas redes sociais, se tiver alguma dúvida. E esse material também vai ficar disponível na área do aluno do curso. E vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Número 1. Em relação à aplicação da lei no tempo, é correto afirmar? Então, galera, presta atenção. Qual a metodologia que a gente vai adotar aqui? Nós vamos pegar a questão, como eu estou apresentando aqui para vocês, vamos ver sobre qual tema ela está falando. Quando necessário, fazemos uma breve revisão antes de adentrar na questão, para não prejudicar a compreensão, e depois vamos para a questão, ver qual é a alternativa, qual é o que ele está pedindo no final das contas, ok? Então aqui, como você pode observar, ele começa dizendo, em relação à aplicação da lei no tempo. Ora, esse tema aqui, sem dúvida alguma, é tratado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a chamada LINDB. A LINDB é o Decreto-Lei 4657 de 42. Coloquei aqui alguns pontos que são tratados na LINDB que são importantes dentro do direito civil, tá? Porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que antes era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, corretamente mudou de nome, tá? Porque não é uma lei que serve para introduzir só o Código Civil. Ela vai tratar sobre temas que não são afetos só ao direito civil, mas ao direito como um todo. E o primeiro ponto importante da gente verificar aqui é que a LINDB, ela tem duas características importantes. A primeira, se isso aparecer na sua prova, você já vai saber o que é. Ela é uma norma de sobredireito. Então, se o examinador falar, a LINDB é uma norma de sobredireito, correto. O que é uma norma de sobredireito? É uma norma jurídica que vai trazer regras para regulamentar outras normas. Então, a LINDB vai dizer como que outras normas devem ser aplicadas. É uma norma atemporal, ou seja, a LINDB, ela serviu tanto como lei de introdução, agora trazendo aqui para o nosso direito civil, tá? Ela serviu tanto para introduzir o Código Civil de 1916, como o Código Civil de 2002. Então, ela é uma norma atemporal. Por que ela é uma norma atemporal? Porque o objetivo dela não é se fixar em uma norma. Como coloquei para vocês, o objetivo dela é ditar aspectos gerais acerca da interpretação e da aplicação das normas, tá? Então, ela vai dizer, olha, quando uma lei for publicada, quando que ela vai ter vigência? Se houver conflito de leis no tempo, o que a gente faz? Conflito de leis no espaço, o que a gente faz? Se sobreviar uma lei e a outra está em vigência, vamos ver tudo isso, certo? Então, duas características importantes. Norma de sobredireito e é uma norma atemporal. Então, tudo isso aqui que nós estamos falando são pontos que vão nos dar subsídios para que nós possamos enfrentar as alternativas da questão, tá? Como ela fala sobre como que uma norma vai ser aplicada, antes da gente entrar no ponto principal da LINDB, é importante que vocês lembrem que as leis, elas são criadas por meio de um processo legislativo. Calma, a gente não precisa saber
processo legislativo, tá? Mas você precisa ter uma noção para que não fique boiando quando entrarmos em vigência. Então aqui, ó, é elaborado um projeto de lei. Eu digo assim, não precisa saber processo legislativo especificamente aqui no direito civil, regras específicas, tá? Então vai ser elaborado um projeto de lei que será analisado pelo Senado e pela Câmara, depois vai passar para o chefe do Executivo, que vai sancionar ou não, e sancionada a lei, ela será promulgada e depois publicada. Então, esse aqui, ó, é o trâmite da criação de uma lei, processo legislativo. Para a gente, o que interessa aqui? Interessa que a lei vai ser elaborada, depois de determinadas etapas, ela vai ser promulgada e publicada. A partir daí, entra o que nos interessa, a vigência de uma lei. Quando que uma lei começa a produzir efeitos? Isso é importante você saber. Vigência das leis. Quando a gente fala de vigência das leis, e estamos em LINDB, ok? Estamos falando de produção de efeitos. Quando que uma norma produz efeitos? Bom, quem vai dizer isso aí é a lei de introdução, tá? Ela vai dizer assim, como é que a gente faz para saber quando que uma norma está produzindo efeitos? Porque como você pode observar aqui, ela é elaborada, ela é promulgada, ela é publicada. Aí eu coloquei uma informação extra aqui. Há um prazo entre a publicação da norma e a sua vigência, sendo isso chamado de vacatio legis, ou seja, um prazo razoável para que se tenha conhecimento da lei. Então, ok, a lei foi publicada, ela imediatamente entra em vigência? Depende. Por que depende? Olha aqui. Artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Então, o que eu estou querendo te dizer isso? Eu disse assim, quando a lei é publicada, ela já passa a produzir efeitos? Já tem sua vigência? Não necessariamente. Por quê? Porque quando uma lei é publicada, existem 3 caminhos. Olha aí que eu coloquei. Ou ela entra em vigor na data da sua publicação, ou a lei vai indicar o prazo de vacatio legis, essa lei entra em vigor em, sei lá, 360 dias da sua publicação, 1 ano após a sua publicação, por exemplo. Ou ela pode não indicar prazo. Então, temos 3 caminhos. Ou ela entra em vigor na data da publicação, ou seja, imediatamente, ou ela vai dizer o prazo de vacatio legis, que é esse prazo entre a publicação e a vigência, ou ela não vai indicar prazo. Ok, se ela entra em vigor na data da publicação, beleza. Se ela indica prazo, beleza. E se ela não indica prazo? Ah, aí sim entra a LINDB. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é o prazo em território nacional. Então, veja, salvo disposição contrária. Por quê? Porque, como eu disse lá para vocês, a lei pode dizer que entra em vigor na data da sua publicação ou indicar um prazo específico de vacátio. Por exemplo, entra em vigor daqui a 1 ano, após a sua publicação. Se ela nada disser, qual é o prazo? 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é o prazo para essa lei passar a produzir efeitos em território nacional. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Dando essa ênfase? Porque para produzir efeitos no exterior é outro prazo. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, no território nacional, 45 dias depois da publicação e no estrangeiro, quando admitida, 3 meses depois da publicação, ok? Entendeu por que eu falei isso? Para a gente chegar nesse ponto aqui. Vamos embora! Durante o prazo de vacátio, a lei não tem obrigatoriedade. Claro, porque a vacátio é justamente um tempo para que se possa, a população em geral, ter conhecimento daquela lei. Então, ela não está sendo aplicada, ela não tem vigência. Portanto, ela não tem obrigatoriedade e o prazo deve ser computado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 8º. Como é que eu faço para contar o prazo de vacátio?
Muita atenção, tá? Por quê? Porque a contagem do prazo de vacácio não pode se confundir com a contagem dos prazos obrigacionais em geral. Por isso eu trouxe isso aqui para você. Atenção, artigo 8º, parágrafo 1º dessa Lei Complementar 9598. A contagem do prazo, aí eu fiz uma OBS aí para você, de vacância, para entrada em vigor das leis que estabeleçam um período de vacância, far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Ótimo, prestou atenção, tá em verde. Você inclui a data da publicação e do último dia do prazo. Olha a diferença quando nós estamos falando de prazos obrigacionais, artigo 132 do Código Civil. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Veja, portanto, a diferença. No primeiro, você inclui a data da publicação e o último dia. No de natureza obrigacional do artigo 132 do Código Civil, você exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Cuidado, porque direito civil, nessas provas, tende, ok? Não significa que isso vai acontecer, mas é uma tendência da banca a ter uma análise mais legalista. Não estou dizendo que a banca vai chegar e dar um mole de cobrar a letra da lei. Ela vai criar um problema, contextualizar, mas no final das contas, a solução vai estar onde? Na letra da lei, certo? Então, dentro da importância dessa matéria, dentro do seu concurso, que tem um peso menor diante das outras, foque os seus estudos para a parte legislativa, súmulas, que você tem uma chance de ter um estudo mais focado no sentido estratégico de acertar mais questões, ok? Então, vamos seguindo aqui. Eficácia das leis. Outro tema importante da LINDB. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. É o princípio da continuidade das leis. A lei está produzindo efeitos? Ela vai continuar produzindo efeitos, exceto se estivermos tratando das leis temporárias, que são aquelas que já entram no ordenamento jurídico com um prazo certo para acabar. Tá? Então, a exceção são as leis temporárias, ou seja, aquelas que já trazem em seu texto um prazo de vigência, que quando termina, ela já está automaticamente revogada. Um exemplo claro disso são as leis orçamentárias, tá? Mas, em regra, princípio da continuidade das leis. Exceção, leis temporárias. Revogação das leis. Então, a lei está lá produzindo efeito, tudo ok. Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando? Pausa. Ele vai começar a falar aí dos tipos de revogação que existem. Então, a lei está lá produzindo efeitos, vai ter uma revogação. Quando expressamente o declare, o que está em verde aí é grifo meu, ok? Então, quando expressamente o declare, revogação expressa. Quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, revogação tácita. Então, relembrando, temos dois tipos de revogação, revogação expressa e revogação tácita. Outro ponto importante para você lembrar, dentro da revogação, uma lei ela pode ser revogada totalmente ou parcialmente. A isso se dá o nome de derrogação, quando estamos falando de uma revogação parcial, ou seja, apenas uma parte da lei é revogada e a outra continua sua vigência. E a abrogação, que é a revogação total, abrange toda a lei. Veja, lembra, absoluta, revogação total. Abrogação, absoluta, revogação total, ok? Vamos embora. Outro ponto importante. Repristinação, artigo 2º, parágrafo 3º. Você vai observar que isso tem alta incidência na prova. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Oi? O que é isso? O artigo está falando do fenômeno da repristinação. Repristinação
é a retomada automática de vigência da lei que foi revogada pela simples perda de vigência de sua norma revogadora. Vamos lá lembrar. Temos uma lei A produzindo efeitos, vigência plena, ok? Vem uma lei B e chega aí, ó, tchau, lei A, adeus, lei A, agora sou eu que mando aqui. Jogou fora a lei A, lei B está produzindo efeitos. Aí, vem uma lei C e revoga a lei B. Aí a lei C está produzindo efeitos. A repristinação seria a volta de vigência da lei A pelo fato da lei B, que foi a lei que revogou a lei A, ter sido revogada. Então seria assim, ó, como a lei que me revogou foi revogada, eu volto. Atenção, não se admite repristinação tácita, ou seja, não é admitido no direito brasileiro essa retomada automática de vigência. Olha aqui. O que é importante você prestar atenção? A repristinação não pode ocorrer, voltemos aqui, ó. A repristinação, ela não pode ocorrer de maneira tácita. É necessário, para que essa lei A aqui volte a produzir efeitos, que essa lei C diga que com a revogação da lei B, a lei A volta a produzir efeitos, ok? Então, a repristinação só é possível se for expressa, se estiver prevista nessa lei C, certo? Bora! Aplicação da lei no tempo. Estamos chegando perto, hein? Temos a aplicação da lei no tempo e a aplicação da lei no espaço. A aplicação da lei no tempo diz respeito a direito intertemporal, um eventual conflito de normas, ok? Artigo 6º. A lei em vigor tem efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E qual é sempre o problema que surge nesse assunto? É possível uma lei nova, então surgiu agora a lei, atingir um fato pretérito praticado sob a égide da lei anterior? Aí não temos uma resposta absoluta. É possível? Não é possível? Temos uma regra e uma exceção. Bom, qual é a regra? A regra é a irretroatividade da norma, o princípio da irretroatividade da norma. Como regra geral, a lei nova não retroage, não atinge fato pretérito. Essa é a regra, tá? Só que existem alguns tipos de negócio e que os seus efeitos, pela sua própria natureza, eles começam a produzir efeitos na égide de uma lei e vem uma outra lei e esse negócio continua produzindo efeitos. Ele já foi concretizado, mas os seus efeitos se perpetuam. Atenção, temos o princípio da retroatividade mínima. Esse princípio vai incidir tipicamente em relações de trato sucessivo, que são essas que não se perfectibilizam totalmente na égide de uma lei. Por exemplo, ela vai se protraindo, como por exemplo, um contrato de locação, ele é celebrado aqui e mensalmente você renova aquilo ao ir pagando o preço devido, certo? O aluguel. Então, o que diz o princípio da retroatividade mínima? Que os efeitos futuros de fatos pretéritos podem ser atingidos por lei nova. Então, qual é a regra? Regra e retroatividade. A lei nova não vai regular fatos passados que foram concretizados antes da sua vigência. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? Princípio da retroatividade mínima. Os efeitos futuros desses fatos passados podem sim sofrer a incidência da lei nova. Sinalizei aqui os artigos para que vocês possam fazer a leitura. E por fim, aplicação da lei no espaço. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome e a capacidade e os direitos de família. Então, na aplicação da lei no espaço, o direito civil adota qual teoria? Teoria do domicílio. Essa é a regra.
As exceções estão dos artigos 8º ao 12 da LINDB, tá? Mas não tem uma incidência tão grande como esse artigo 7º, ok? Vale, é claro, ser feita a leitura, mas para a gente o que importa agora é isso. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos para a nossa questão agora, porque nós já temos ferramentas suficientes para arrematar essas alternativas. Vamos lá? A. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se a partir de sua publicação oficial. E aí? Olha aqui. Errada. Por quê? Porque ela está dizendo que a lei vai começar a produzir efeitos da sua publicação oficial. E não é isso. Se a lei nada disser, ela vai produzir efeitos 45 dias depois de oficialmente publicada. Tá vendo como a gente agora mata isso aqui rapidamente? Porque a gente já viu esse tema? Então, tranquilo, isso aqui é pura letra da lei. Errada, ok? Artigo 1º da LINDB. As outras alternativas vão seguir no mesmo sentido. Letra B. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se no país 45 dias depois de publicada oficialmente. Opa, correta. É o nosso artigo 1º da LINDB. Não requer nenhuma observação adicional, porque nós já tratamos dele. Então, é pura literalidade da lei. No entanto, vamos verificar aqui as outras alternativas para ver qual o erro delas, ok? Letra C. Mas já sabemos que o gabarito da nossa questão é letra B. Letra C. Exceto disposição contrária, a lei revogada restaura-se ao ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso aí te lembra o quê, hein? Vamos lá. Ele está falando da repristinação. E olha onde está o erro aí. Ele fala, exceto disposição contrária, a lei revogada restaura-se. É o contrário. Se não houver nenhuma disposição, ela não pode se restaurar. Por quê? Porque não é admitida a repristinação tácita. Para essa lei se restaurar, para ela voltar a produzir efeitos, isso tem que estar expresso na Lei C. Lembra que é a lei que revogou a norma revogadora, ok? Então, errada. Artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Prosseguindo. Letra D. A vigência da lei começa a partir da sanção presidencial ou da promulgação da medida provisória. Aí ele já começa a viajar, né? Ele já começa a criar coisa, porque assim, ele bota umas alternativas parecidas, aí pega uma diferente para pegar o desprevenido. Errada. É artigo 1º da LINDB, não tem nada disso de a partir de sanção presidencial ou promulgação de medida provisória. Cara, estamos falando de lei, ok? E lei é artigo 1º da LINDB, certo? Por fim, letra E. Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, poderá eventualmente revogar ou alterar a lei anterior. Isso aqui é o quê? Isso está na LINDB também, no artigo 2º. Então, tá errado. Por quê? Porque o artigo 2º, ele é claro ao instituir que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Por quê? Porque ele apenas está detalhando melhor a lei anterior, está trazendo aspectos da lei anterior, ele não está contrariando, ele não está entrando em conflito. Então, como ele diz aqui, ele fala, poderá eventualmente revogar ou alterar. Não revoga, nem modifica a lei anterior. Mais uma vez, galera, atenção, pura letra da lei, ok? Então, o gabarito da nossa questão, letra B de bola. Certo? Vamos para a próxima. Próxima questão dentro do mesmo tema. Eu coloquei as questões seguindo uma coerência por tema para facilitar o seu estudo, tá? Então, estamos seguindo aqui mais ou menos a ordem dos tópicos do edital. 2. No tocante à lei de introdução às normas do direito brasileiro, é correto afirmar que... Opa, ele chega e já vai falando que o nosso tema é LINDB, tá? Então, ele começa aqui a falar
Vamos analisar, perdão, alternativa por alternativa. Aqui não tem necessidade da gente fazer uma prévia análise, porque a gente já analisou os principais pontos de Lindbe antes, certo? Então vamos lá. Letra A. Lei nova, ó, de novo, hein? Ele insiste nisso, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga parcial ou totalmente a lei anterior. Claro que não. Isso está errado. Por quê? Porque, da mesma forma, isso foi tratado na outra questão. Artigo 2º, parágrafo 2º. Note que a banca tem uma tendência a repetir, não a questão, mas o modo de cobrança dentro do mesmo tema. Essa assertiva, por um acaso, é praticamente igual. Então, errada, artigo 2º, parágrafo 2º, ok? Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Letra B, então tá errada, bora para a letra B. Oh, meu Deus, botei aqui para vocês a alternativa. Faz conta que você não viu a alternativa, ok? Letra B. A alegação de desconhecimento da lei escusa seu cumprimento como regra geral. Claro que não. Ninguém é obrigado, ninguém pode se desobrigar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Portanto, errada, tá? Artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tudo aqui, pessoal, estamos falando dentro da Lindbe, ok? E esse é o chamado princípio da obrigatoriedade das normas. Letra C. A jurisdição é obrigatória e deverá ser prestada pelo juiz, mesmo que não haja lei expressa sobre determinada matéria. É claro, essa é a nossa alternativa. Letra C é o nosso gabarito. Por quê? O juiz não pode deixar de decidir um caso porque não tem lei falando sobre aquilo. Ele deverá se valer das formas de integração da norma. E quem diz quais são? Artigo 4º da Lindbe. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Mas deixar de decidir jamais, certo? Artigo 4º da Lindbe. Letra D. Lei só poderá ser revogada expressamente por outra lei, inexistindo revogação normativa tácita. Olha aí o problema. Errada. Por quê? Porque, como nós vimos, de fato, a lei vai ser revogada por outra lei, mas ele está dizendo assim, a lei só pode ser revogada expressamente, inexistindo revogação normativa tácita. Não, existe sim. Está prevista no artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, lembrando isso aqui é um grifo meu, revogação expressa, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ou seja, ela trata de maneira distinta, regula inteiramente o mesmo tema que foi tratado. Então, ela tacitamente revoga a lei anterior. É permitida, sim, a revogação tácita, certo? Portanto, temos aí que essa alternativa está errada. Gabarito é letra C, certo? Mas vamos finalizar aqui vendo a proposição da letra E. Lei em vigor terá efeito imediato e geral, significando que, em regra, retroage para alcançar os fatos pretéritos e os efeitos produzidos desses fatos. Errado. Qual é a regra? A regra é que a lei não vai retroagir para atingir fatos pretéritos. A regra é a irretroatividade da norma. Então, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, não vai retroagir. Lembrando, então, quais são os princípios que vão nortear a aplicação da lei no tempo, o direito intertemporal e retroatividade da norma, que é a regra, e a retroatividade mínima, que é o fato de a lei nova incidir somente em relação a quê? Aos efeitos futuros dos fatos pretéritos. Portanto, o erro está aqui ao dizer que, em regra, retroage para alcançar fatos pretéritos. Em regra, não retroage, ok? Então, temos aqui o gabarito da nossa questão, letra C, também sem maiores problemas. Vamos aqui para a nossa próxima. Terceira questão, mais uma para a gente fechar Lindbe, tá?
Desempenhando diferentes funções, classifica-se o costume conforme seu conteúdo do seguinte modo: praeter legem, secundum legem e contra legem. Sobre eles, é correto afirmar que o primeiro, ou seja, o que a gente precisa saber aqui? O que é isso de costume praeter legem, secundum legem e contra legem? Isso é muito simples. Olha aqui, antes da gente analisar a questão. Praeter legem é aquele costume que vai ser utilizado quando não existe uma lei falando sobre aquilo. É tipicamente uma forma de integração da norma. Então, aplicados quando a lei for omissa, costume integrativo. O outro tipo de costume é o secundum legem, que é segundo a lei. Então, os costumes estão inseridos no texto legal. Então, algo que um dia foi um costume está inserido na lei. Então, aqui se fala que, inclusive, não existe nem uma integração da norma, é apenas uma subsunção, pegar a lei e aplicar ao caso. E temos também o costume contra legem, que é aquele costume que é contrário a uma previsão normativa. Em regra, não se admite, é claro, a aplicação de um costume contra legem, certo? Então, diante disso aqui, vamos ver aqui qual é a nossa alternativa correta. Sobre esses costumes, é correto afirmar que o primeiro exerce função supletiva, o segundo é interpretativo e o terceiro não é admitido pelo sistema, embora possa induzir o legislador a modificar normas anacrônicas ou injustas. Correto, exatamente o que a gente viu. Praeter legem, ele funciona de maneira a suprir a norma, maneira supletiva, integrativa. O secundum legem, que ele está previsto na própria norma, ele é utilizado de maneira interpretativa, e o contra legem, ele é contrário à norma, portanto, ele é vedado, ele não pode ser aplicado. Gabarito, letra A, já temos aí, mas vamos ver o problema das demais. A letra B, ela é exatamente como a letra A, mudando apenas alguns pontos. Não é admitido pelo sistema. Errado, o praeter legem é admitido pelo sistema, embora possa induzir o legislador a modificar leis anacrônicas ou injustas. Isso aqui que ele está falando é do contra legem, tá? Então ele misturou tudo. O segundo é interpretativo, de fato, segundo legem é interpretativo, e o terceiro exerce função supletiva. Errado, porque o que exerce função supletiva é o praeter legem, ok? Letra C. Como você vai observar aqui? Ele vai só ficar misturando. É interpretativo? Ok. É interpretativo, o segundo exerce função supletiva? Errado. O praeter legem é integrativo. O secundum legem, que ele diz que exerce função supletiva, não é. É o que exerce a função interpretativa. Então, tá errado. Letra D. Diz que o praeter legem não é admitido pelo sistema. É admitido. O que não é admitido é o contra legem. E segue misturando tudo, dizendo que o terceiro é interpretativo. Errado. O que é interpretativo é o secundum legem. E letra E, praeter legem é interpretativo? Não, é integrativo. O segundo não é admitido. Claro que é admitido, ele inclusive está previsto na lei. E o terceiro exerce função supletiva. Errado, o que exerce função supletiva é o praeter legem. Então, ele fez uma salada muito louca, sendo que lá no início nós já tínhamos aí gabarito, letra A, ok? Então, fechamos por aqui esse bloco de questões e no próximo a gente continua dando seguimento ao nosso estudo, certo? Um forte abraço para você, bons estudos e até a próxima!